A vida em um super porta-aviões da Marinha Americana não é nada fácil. A sua tripulação de 6.000 homens se dedica basicamente a uma única tarefa: manter a esquadrilha aérea de mais de 80 aviões de combate pronta para a ação. Tudo sobre aviões de combate. A vida num super porta-aviões. O moderno super porta-aviões americano é uma das plataformas de armas mais poderosas e flexíveis que já existiram. O porta-aviões é simultaneamente um aeroporto móvel, um navio de guerra e uma comunidade de 6.000 almas. A tripulação tem uma tarefa básica: fazer que a arma principal do porta-aviões, a sua esquadrilha aérea, esteja sempre preparada para voar e entrar em ação. Esta tarefa é realizada durante as 24 horas do dia, sob qualquer condição de tempo. E para tripular os aviões, estão a bordo uns 200 pilotos. Mas para cada piloto, existem pelo menos outros 15 elementos do pessoal de apoio. Encarregados da manutenção, do armamento, do combustível, bombeiros, tripulação do convés de voo e homens que desempenham dezenas de outras funções para manter a esquadrilha aérea sempre pronta para o combate. As operações em um porta-aviões são intrinsecamente arriscadas. O abarrotado convés do porta-aviões está sempre repleto de ruídos e de uma aparente confusão. Há o vapor das catapultas, o rugido e o calor dos motores à máxima potência que decolam e aterrissam no convés. Decolar e aterrissar no convés que balança é uma das atividades mais estressantes que se pode imaginar. Este estresse aumenta ainda mais de noite ou depois de um combate. Inclusive, quando não há operações de voo, existe o risco de incêndio quando há aviões completamente armados e com o tanque cheio até a boca no convés de voo. Mas os aviões são apenas uma parte da história. Um porta-aviões é principalmente um enorme navio de guerra que leva uma tripulação igualmente grande para o manejar. Os 3.300 homens da tripulação do navio se encarregam de tudo, desde os reatores nucleares e as turbinas a vapor do navio até os serviços mais básicos, como refeições ou lavanderia, que são fundamentais em uma comunidade de mais de 6.000 pessoas. A administração de uma estrutura tão complexa como a de um porta-aviões é uma tarefa difícil. A comunidade é dirigida de forma parecida com uma grande empresa. O capitão, sempre um antigo piloto naval, controla o maior e mais poderoso navio de guerra que jamais cruzou os mares.
Temos uma esquadrilha aérea formada por 70 e tantos aparelhos a bordo, que vão desde aviões F-18, F-14 e S-3B Viking a helicópteros E-2 de alerta imediato. A nossa arma principal, o nosso principal elemento de persuasão, é a esquadrilha aérea que tem a capacidade de projetar nosso poderio pelo mundo todo. O navio é impulsionado por 2 reatores nucleares que nos dão a capacidade de navegar a mais de 30 nós e também uma incrível autonomia para viajar a praticamente qualquer zona do mundo. Temos 2 sistemas a bordo que nos permitem defender o navio no caso de algum inimigo penetrar na nossa zona de defesa formada pela esquadrilha aérea. Para o médio alcance, temos um sistema de mísseis navais Sea Sparrow. Temos também metralhadoras Vulcan Phalanx para defender a ponte. Mas, de longe, a principal arma do Theodore Roosevelt é a sua esquadrilha aérea. As atividades em um porta-aviões se dividem em 2 grupos principais. As operações de voo sobre o convés e as que são realizadas debaixo dele, onde transcorre a vida rotineira a bordo de um navio de guerra. O pessoal, o correio e as autoridades chegam das bases terrestres ao porta-aviões através do avião de entregas a bordo do porta-aviões, que é um Grumman C-2 Greyhound, uma versão de transporte do avião de alerta imediato E-2 Hawkeye. Toda a atividade do convés se concentra nas operações da esquadrilha aérea do porta-aviões de uns 85 aviões. O convés de voo se divide em 3 seções principais. O terço dianteiro do navio é conhecido como Voo 1. É nesta zona de atividade frenética que decolam os aviões a partir das 2 catapultas de proa. Após as operações de voo, esta zona é usada para estacionar os aviões. Bem atrás das catapultas estão os defletores de expansão do reator, que protegem o pessoal e os outros aviões quando os motores são acionados ao máximo antes da decolagem. Logo abaixo do convés, existem uns passadiços que se estendem por quase todo o perímetro do convés de voo. Aqui estão os postos de eletricidade, reabastecimento e dos bombeiros. Uns rodapés de proteção evitam que os aviões caiam nos passadiços. Alguns símbolos indicam a localização dos extintores de incêndios. A extremidade dianteira da zona de aterrissagem se chama o ângulo, de onde operam os helicópteros. A zona onde se encontram a proa e o ângulo se chama crotch. Duas bolhas afundadas no convés abrigam o pessoal responsável da decolagem dos aviões. A ponta está do lado oposto ao crotch. Aqui podem estacionar mais aviões para manutenção após as operações de voo. Depois de aterrissar, os aviões com bombas e mísseis com carga explosiva devem ser desarmados antes de serem levados aos pontos de amarração. As armas são guardadas em um lugar seguro. Quatro elevadores transportam os aviões entre o convés de voo e os hangares logo abaixo. Cada elevador pode carregar até 50 toneladas. As operações sobre o convés exigem uma operação muito bem coordenada entre os diferentes tipos de funções.
Todo o pessoal se veste com blusões coloridos que indicam função específica de cada um. O oficial do convés de voo dirige e supervisiona todos os movimentos de aviões no convés de voo. Como todo o pessoal de supervisão, ele usa um capacete pintado com 3 faixas cor de laranja. Outra figura-chave é o chefe do convés de voo, que toma decisões em décimos de segundo após checar os aviões antes da decolagem e depois da aterrissagem. O contramestre supervisiona as equipes de resgate dos aviões acidentados. Esta equipe se encarrega de qualquer emergência durante as operações no convés de voo. Os controladores de aeronaves se responsabilizam pelo transporte dos aviões até a catapulta, da zona de aterrissagem e do seu local de estacionamento. O oficial de catapulta, também conhecido como atirador, faz com que os aviões decolem, ficando abrigado na bolha central ou bolha do convés. Nos navios mais antigos não equipados com bolhas, o atirador fazia um sinal para o operador da catapulta que a disparava. O atirador verifica o peso do avião e deve calcular corretamente a regulagem da catapulta. Se tudo está em ordem, o atirador recebe o sinal de OK e dispara a catapulta. Na popa está o oficial do mecanismo de detenção, que assegura de que o peso seja o adequado para os motores do mecanismo de detenção e que a zona de aterrissagem esteja livre de obstáculos antes de o avião aterrissar. Como camisa azul, o meu trabalho consiste basicamente em calçar e ancorar os aviões. Quando o avião aterrissa, ele é trazido até a nossa zona. Nós o estacionamos, calçamos as suas rodas e o amarramos ao convés por motivos de segurança. Quando se tem que mover o avião, o desamarramos, retiramos os calços e movimentamos o pássaro. Outros camisas azuis são os operadores dos elevadores que movimentam os aviões entre os convéses e os operadores de tratores, que operam as unidades de arranque dos aviões. Este homem é o responsável por enganchar o avião à catapulta. É crucial que o avião esteja corretamente colocado. Senão, terá que ser empurrado para trás, perdendo um tempo valioso e colocando em risco as operações de voo. O pessoal de segurança da proa se assegura de que a proa esteja livre de objetos e de pessoal antes da decolagem de qualquer avião. O oficial de segurança da parte superior da catapulta supervisiona o processo de enganche da catapulta para todos os aviões. Se está tudo em ordem, cumprimenta o piloto, faz uma última checagem e indica que o avião está pronto para decolar. O peso bruto do avião é verificado pelo operador de controle de peso da catapulta, que passa a informação ao oficial de segurança da catapulta para que ajuste corretamente a catapulta para o peso de decolagem específico de cada avião.
terço do meio do convés se chama Voo 2. Durante as operações de voo, é uma zona de tráfego intenso de aviões que passam constantemente por aqui a caminho de outras partes do convés de voo. A bolha do convés dispara as catapultas 3 e 4. O voo 2 abrange a zona angulada do convés de voo. A este bordo do convés de voo, uma ilha abriga as zonas de comando e de controle do navio. A ponte, o controle principal de voo, o controle do convés de voo e outras funções cruciais nas operações do navio. Entre a ilha e o passadiço de este bordo está o paiol de bombas, uma zona de armazenagem para bombas de treinamento e com carga explosiva. Os sprinklers de extinção de fogo estão instalados aí para evitar que as bombas explodam em caso de incêndio. Um segundo elevador está localizado na frente da ilha. Além de movimentar os aviões entre os convéses, esta zona também é utilizada como área de estacionamento. Entre os dois elevadores do convés de proa está o curral, uma zona utilizada para ancorar os aviões durante e depois das operações de voo. O pacote de 6 limita a zona de aterrissagem e é uma zona de estacionamento de aviões. A rua se estende entre o pacote de 6 e o curral e é utilizada para transportar aviões até as catapultas da proa. O voo 3 cobre o terço de popa do convés de voo. As operações nesta zona estão relacionadas principalmente com a recuperação de aviões. Bem atrás do convés de voo está colocado o round down, a popa da zona de aterrissagem. Abaixo está uma rede de segurança. Nesta zona também estão situadas as rampas de desarmamento de bombas. Na parte posterior direita da zona de aterrissagem está localizado o pátio. Na parte traseira do pátio se encontra a plataforma do oficial do mecanismo de detenção, de onde se tem uma visão clara do convés quando aterrissam os aviões. Localizado na parte de trás da ilha, há um terceiro elevador. Aterrissar a bordo de um porta-aviões já foi comparado a um acidente controlado. Os aviões são recuperados através de um gancho de detenção que literalmente os arrasta até que parem. Os pilotos têm que fazer com que o gancho se prenda em um dos 4 cabos de aço de alta resistência que são esticados na parte posterior do convés. Estes cabos estão ligados com os motores do mecanismo de detenção sob o convés. Os aviões passam de sua velocidade de voo ao repouso total em apenas 2 segundos. Um quarto elevador está colocado na parte da popa e a bombordo do convés de voo. Na parte traseira do quarto elevador está a plataforma de observação, de onde os oficiais de sinalização de aterrissagem podem verificar se o avião está se aproximando do porta-aviões em uma trajetória adequada. No caso de uma falha no mecanismo de detenção ou de o gancho de detenção do avião estar defeituoso, é rapidamente levantada uma barreira que é basicamente uma rede de segurança feita de nylon. Todo o pessoal disponível estira as redes e a tripulação do mecanismo de detenção as estende.
Imediatamente depois da popa da ilha está a zona de armazenagem de equipamento de apoio terrestre. Esta zona é conhecida como Ferro Velho ou Pocilga. As ajudas de aterrissagem Fresnel do porta-aviões se desenvolveram a partir de ajudas primitivas usadas durante a Segunda Guerra Mundial. Sou o suboficial Dowden, da Divisão do Ar V2. Sou o suboficial em chefe da Divisão V2. Nos encarregamos das catapultas, do mecanismo de detenção e da iluminação do convés de voo. Durante as operações, nos encarregamos, como já disse, das catapultas e do mecanismo de detenção. Essa é a catapulta número 1, que faz decolar os aviões do convés. A zona de aterrissagem está na popa. Às vezes, as aterrissagens são realizadas à noite e temos que iluminar o convés de voo. Agora, esses camisas verdes da divisão V2 estão realizando operações de manutenção da catapulta e algumas correções. Estão consertando a lançadora. A lançadora é a parte da catapulta conectada diretamente com o avião. Agora mesmo, a lançadora está em uma ponta da catapulta, onde estão os freios hidráulicos que param o avião. Estão consertando um defeito nesses freios hidráulicos. Como acontece durante a decolagem, para conseguir parar os aviões, os motores do mecanismo de detenção também devem ser ajustados ao peso correto dos aviões. Esta é a função do operador do mecanismo de detenção no limite do convés, que também solta o cabo do mecanismo de detenção quando o avião já aterrissou. Antes de que o faça, o ordenança do gancho do mecanismo de detenção se assegura de que o cabo está solto do gancho da cauda do avião. Os aviões que não conseguem se enganchar aos 4 cabos de detenção são chamados de falhados. Nesse caso, os ordenanças comprovam os danos nos cabos e verificam a sua posição correta. Todas as decolagens e recuperações são documentadas. Câmeras móveis na ilha e outras fixas ao redor do convés de voo gravam todas as operações de voo. Não importa o tempo que faça. Se faz calor, temos que sair. Não importa se chove, se neva. Enquanto se realizam as operações de voo, os capitães de avião estão no tombadilho cuidando dos aviões. Limpam, reabastecem, inspecionam e se asseguram de que os aviões estão bem ancorados cada noite. A isso chamamos de os colocar para dormir. Cada capitão de avião tem o seu avião, do qual se encarrega, e trabalhamos em 2 turnos. Isso são um mínimo de 12 horas por dia, 7 dias por semana. A divisão V4 é responsável basicamente de colocar e retirar combustível de todas as máquinas do porta-aviões, de tratores a aviões, tudo o que use gasolina ou querosene. A equipe da divisão V1 de acidentes e resgates atua como departamento de bombeiros do convés de voo. Responde imediatamente a qualquer incêndio de um avião, resgatando a tripulação e salvando o aparelho. Eu estou em armamento. Sou considerado um camisa vermelha do convés de voo. O meu trabalho é carregar os armamentos do F-14 e consertarmos emergências. Se existe alguma queixa, na noite antes da decolagem temos que descobrir qual é o problema e corrigi-lo para que o piloto possa realizar a sua missão a tempo. O oficial de desarmamento de armas explosivas e os seus homens se responsabilizam por desarmar e neutralizar o armamento defeituoso. Os manipuladores de armamento, conhecidos como empilha-bombas, transportam, carregam e descarregam todo o armamento. O oficial de segurança do navio e os seus homens se encarregam da segurança geral das operações no convés de voo.
O oficial de sinalização de aterrissagem se assegura de que todos os aviões se aproximam dentro de parâmetros seguros para sua recuperação. Comunica-se com os aviões via rádio ou através de sinais luminosos. Também indica aos aviões para que se arremetam se a aterrissagem não for segura. Identificáveis pelas grandes cruzes nos seus blusões, os capatazes do convés de voo proporcionam assistência médica imediata a qualquer ferido entre o pessoal do convés de voo. Os inspetores de aviões do esquadrão realizam as checagens finais anteriores à decolagem e indicam ao atirador com o polegar que já está tudo bem. Comunicar-se em condições tão adversas é muito difícil. O pessoal do convés de voo utiliza sinais visuais com as mãos como forma principal de comunicação. A informação geral a todas as mãos é através de alto-falantes colocados por todo o convés de voo e os passadiços. A informação específica é passada pelo pessoal da supervisão através de um capacete com fones de ouvidos conhecidos como camundongo. Antes, durante e depois das operações de voo, todo o pessoal participa em inspeções de rotina. Formam uma linha e percorrem todo o convés de voo, procurando algum objeto que possa danificar o motor se for absorvido por ele ou que possa ferir alguém se o jato do avião o fizer saltar. Com os aviões decolando, aterrissando e taxiando constantemente, o convés de voo de um porta-aviões é um ambiente perigoso. A maioria dos ferimentos do pessoal do convés acontece durante o taxiamento, quando mudam as pautas de movimentos normais. O perigo também pode vir pela rápida elevação dos defletores de onda dos reatores dos tubos de escape e das válvulas de admissão do motor. Os motores de aviação são terrivelmente ruidosos, o suficiente para causar uma surdez permanente se os ouvidos não forem convenientemente protegidos. Por isso, todo o pessoal do convés de voo usa capacetes com atenuadores de som. As hélices dos aviões também representam um outro risco. O perigo também vem dos helicópteros, que cumprem funções importantes para o porta-aviões, como escoltas dos aviões, caças submarinos e missões de busca e salvamento. O processo de fazer decolar e recuperar um avião é denominado de um ciclo. À primeira vista, parece que existe uma atividade bastante confusa, com o pessoal vestido de cores diferentes correndo de um lado para outro no convés. Parecem que se estão realizando 1000 tarefas ao mesmo tempo. Mas uma observação mais atenta mostra uma ordem fundamental das ações. As camisas de cores diferentes indicam tarefas específicas ou o tipo de tarefa realizado pelo pessoal do convés de voo. Tudo está cuidadosamente coordenado para garantir que a esquadrilha aérea do porta-aviões decole e aterrisse no menor tempo e da forma mais segura possível.
Sou o Capitão Howard. Estou na divisão V1, a divisão do convés de voo. Agora estamos na sala de controle do convés de voo. Aqui temos uma mesa com uma réplica exata do convés de voo. Os aviões também estão em escala. Assim, podemos ver a todo momento onde estão no convés de voo. As marcas coloridas nos aviões indicam as suas condições específicas. Por exemplo, a marca na frente de um avião significa primeiro turno, ou seja, que já está pronto para decolar imediatamente. Uma marca atrás significa segundo turno. Esta marca aqui significa que o avião está em trânsito para o hangar. As marcas vermelhas alertam sobre as aves. As púrpuras significam combustível. A situação sobre o convés de voo muda constantemente. As marcas permitem realizar mudanças com mais facilidade. Por exemplo, se este avião de primeiro turno daqui tem algum problema, é só mover a marca e ele se converte em um avião de segundo turno. No convés, muda tudo rapidamente, mas com esse sistema podemos controlar melhor com mais facilidade. O fogo é o maior risco em um porta-aviões. Os aviões totalmente armados e com os tanques repletos de combustível representam um alto risco de incêndio. Por isso, o pessoal é treinado regularmente para o caso de acontecer um incêndio no espaço abarrotado do convés de voo. Nos porta-aviões, costumamos utilizar combustível de aviação JP5, relativamente fácil de manipular e armazenar. No entanto, após uma colisão, o combustível se evapora e pode ocorrer a ignição com resultados catastróficos. Os incêndios em aviões costumam acontecer inesperadamente e se espalham com grande rapidez. Os porta-aviões estão equipados com um produto extintor chamado AFFF para combater a rápida propagação dos incêndios. Com muita frequência, acontecem acidentes devido à inexperiência ou à fadiga de combate. A confirmação dramática do poder destrutivo dos incêndios aconteceu durante uma operação nas costas do Vietnã em 1967. Um foguete Zuni ar-superfície foi disparado acidentalmente contra um avião totalmente armado a bordo do superporta-aviões norte-americano Forrestal. O incêndio que se seguiu durou 12 horas, causando a morte de 134 homens e ferimentos em muitos mais. 21 aviões foram totalmente destruídos. Devido a este enorme risco, todo o pessoal da esquadrilha aérea e da companhia do navio praticam regularmente simulações de incêndio. O convés de voo possui um sistema de extinção de incêndios que tem duas finalidades importantes. Durante um incêndio no convés de voo, podem-se ativar uma ou várias zonas de sprinklers, que lançam uma capa concentrada de AFFF para extinguir o fogo e esfriar o armamento. Longe do ruído da fúria das operações de voo está a vida que levam a cabo os milhares de marinheiros abaixo do convés. Eu descreveria a vida a bordo de um porta-aviões, a bordo do Theodore Roosevelt, como uma vida muito interessante. Bom, não está mal. O problema é estar longe de casa, dos amigos, da família, mas aqui também se fazem amigos e o trabalho é interessante. Podemos visitar portos interessantes e ver muitas paisagens enquanto viajamos. Eu gosto.
A vida num super porta-aviões é a continuação de um mesmo dia com um cochilo no meio. Todos os dias você se levanta para cumprir a mesma rotina. A vida em um porta-aviões é uma coisa a qual se tem que acostumar. É a primeira vez que estou em um porta-aviões. O pior é se acostumar com os marinheiros. Nunca tinha trabalhado com marinheiros. Eu já tinha estado com os Mariners. O ambiente é diferente. É totalmente diferente do que estar em terra. Você tem 30 segundos. A vida no porta-aviões é exaustiva. Aqui você vive num nível de estresse muito alto. Tanta gente em tão pouco espaço. É duro. As horas não passam. É muito estressante. E como ele disse, vivemos amontoados. Tem umas 120 pessoas dormindo na mesma área que nós. Há muito barulho e não tem nem um pouco de intimidade. E sempre estamos preocupados com o que acontece. É como ter 100 e tantos irmãos e irmãs a bordo e ter que cuidar deles e eles cuidarem de você. Temos que fazer filas para comer. Na verdade, fazemos fila para tudo. Mas não está mal. Sim, eu estou bem, meu amor. Aqui no navio, basicamente, existe um hospital comunitário que atende a 6.000 pessoas quando a esquadrilha aérea está a bordo. A nossa equipe é composta de um enfermeiro, eu mesmo, 3 cirurgiões de voo, um cirurgião geral, um ajudante médico e um oficial médico de clínica geral. Agora estamos na sala de cuidados intensivos, que também serve como sala de recuperação. Durante a última missão de 6 meses, realizamos umas 100 operações cirúrgicas, 100 emergências médicas. Tivemos 250 pacientes no hospital, que atende ao navio e à esquadrilha aérea. Também nos encarregamos de marinheiros de outros navios do grupo de batalha. A vida em um porta-aviões? Muitas horas, um montão de trabalho. Temos que estar muito atentos ao que fazemos. Levar as coisas a sério. É uma vida muito perigosa.